Pessoal, boa tarde a todos, né, os alunos do presencial e do IAD. A primeira observação que eu gostaria de fazer é que essa prova, novamente, ela se mostrou uma prova difícil e que eu cheguei a fazer a prova e comentar a prova nos comentários pós-prova aqui do verbo, certo? Então, na verdade, eu vou refazer, só que agora, claro, vou refazer os meus comentários com base com o gabarito da FGV que interessa, né? É aquilo que eu sempre disse ao longo dos anos em grau de recurso. Não interessa, vocês devem recorrer da seguinte forma: tá na resposta de vocês, tá na peça de vocês a resposta deles. Jimena, está lá na linha 2 e 3. Se tiver, vocês deveriam ter ganho a pontuação máxima. Se não, vocês vão pedir pontuação máxima ou pelo menos elevação do grau obtido, certo? Agora, se tu não escreveu conforme o que eles queriam, e até porque assim, pessoal, a prova de trabalho não gerou nenhuma controvérsia nem nada. Na verdade, ela era uma prova que a peça, o recurso ordinário, foi um recurso ordinário bem extenso, né? Bem difícil. E com relação às questões, foi a aplicação ali de súmula e OJ, né? E aí, claro, duas questões que envolviam doutrina ali, a questão da compensação e, se não me falha a memória, a questão das faltas graves também, certo? Então, assim, não tinha grandes discussões, olha, poderia ser aplicado isso ou aquilo. Então, assim, o que vocês devem fazer, né? Vamos fazer, então, vou refazer aqueles comentários do pós-prova que eu fiz, que quem não chegou a verificar pode acessar no YouTube ali, colocar curso Verbo Jurídico, professora Jimena Samuel, vocês conseguem o vídeo. Ou na própria paginazinha do Verbo Jurídico no Facebook lá, onde eu fiz toda a prova, o recurso ordinário e as questões, mas com o meu gabarito. Agora, então, vou refazer com o gabarito, né? E que olhando aqui por cima não foi muito diferente daquele que eu fiz pós-prova, tá? Então, assim, como é que vocês vão se portar lá na hora para fazer o recurso de vocês? Pessoal, por incrível que pareça, recurso para a prova da OAB não se tem mistério, assim como também não se sabe o resultado. Nesses anos acompanhando os alunos, eu já vi de tudo. Já consegui até 2 pontos para um aluno, não consegui 3 décimos para alunos. Então, quer dizer, tudo pode acontecer em grau de recurso, certo? Então, assim, aquele aluno que precisava de 3 décimos conseguiu, aquele outro que precisava dos mesmíssimos 3 décimos cometeu os mesmos equívocos de resposta, fizemos o recurso nos mesmos moldes, um aluno passando e o outro não passando, tá? Então, tudo é possível, mas não custa aí vocês fazerem o recurso de vocês. Ele é bem simples, pessoal. Simples no sentido, em que aspecto ele é simples? Tu vai verificar o espelho, né? Resposta X. Aí vocês vão olhar para as páginas de resposta de vocês e vão ver, tu respondeu conforme resposta X? Sim, Jimena, eu respondi. Então vê se tu tirou a valoração máxima do quesito. Então vocês já façam o seguinte, já para a gente adiantando o serviço. Em todas as respostas de vocês verifiquem e marquem aquilo que vocês não tiraram um grau máximo, pessoal, certo? O grau máximo, porque nós vamos então tentar recorrer de todos aqueles pontos que vocês não tiraram um quesito máximo, certo? Pois bem, então, vocês já vão aí indicando o que não foi tirado o grau máximo. Então, assim, vamos começar pela peça ali, tá? Pessoal, então, trabalhando agora, né, diferentemente do comentário pós-prova, em que eu fiz, aqui eu vou trabalhar em cima do espelho. O que eles queriam, certo? Então, começando pelo recurso ordinário, diz assim, indicação do recurso ordinário, então, análise estrutural. Na análise estrutural, a faixa de valores ia de 0 até 0,50, tá? Então, assim, o que vocês deveriam colocar nesta análise estrutural? Indicação do recurso ordinário da segunda ré, tá? Então já marquem aí que tu identificou que era um recurso ordinário e tu seria o advogado da segunda ré, certo? Então, se tu já indicou que era o recurso ordinário e já fez esta interposição do RO pela segunda reclamada, bom, aí tu já sai do 0 aí de resposta, certo? Então tá, então isso é a primeira coisa a ser observada. Depois, 2 peças, sendo uma dirigida ao juiz de primeiro grau, com indicação do recolhimento de custas e depósito recursal, e a outra ao TRT, e seria esta para o TRT as razões recursais. Quem fez isso, pessoal, já deveria ganhar 0,50, tá? Então, observem aí, quem colocou lá
indicou que era um recurso ordinário pela segunda reclamada. Quem colocou as duas peças, a primeira peça, que era dirigida ao juiz do trabalho, e a segunda, razões do RO, dirigidas ao TRT, e colocou aquilo que eu dizia, vocês lembrem-se, comprovantes do recolhimento das custas e depósito recursal, quem colocou isso na primeira peça já deve sair com 0,50, ganhar a nota máxima. Quem colocou tudo isso que está aqui no espelho deles e não tirou 0,50, já é o início do recurso de vocês. E aí a frase final de cada coisa, anotem aí por gentileza. Pelo exposto, então essa frase é a última frase que vai encerrar qualquer quesito que vocês estiverem recorrendo, certo? Então o que vocês vão colocar assim, ó? Pelo exposto, requer. Pelo exposto. Então essa é a última frase de fechamento para todo e qualquer quesito que vocês forem recorrer de toda essa prova. Então assim, pelo exposto, vírgula, requer o grau máximo, pelo exposto requer, seja dado, melhor, pelo exposto requer, seja dado ou atribuído, dado ou atribuído, o grau máximo do quesito, ou pelo menos a elevação do grau obtido. Então aqui, pessoal, vocês terão dois pedidos. Como vocês conseguiram preencher o que eles queriam, vocês devem ganhar o grau máximo. Se não for possível, que pelo menos eles elevem aquilo que vocês ganharam, certo, pessoal? Tá? Então essa é a frase de encerramento que vai para todo e qualquer... Jimena, mas se eu tiver 20 pontos aqui para recorrer, 20 quesitos para recorrer, não interessa. Essa é a tua última frase para todos eles, tá? Pois bem, vamos lá. Primeiro ponto do RO, pessoal, prescrição total, tá? Arguição com base em uma única interrupção. Eles colocaram aqui a citação do artigo 202 do Código Civil Brasileiro, tá? Vocês chegaram a citar aquela súmula do TST, então vamos recorrer com isso também, tá? Deixa eu só achar aqui onde é que estão as súmulas. É a súmula número 268. Na verdade, assim, o que acontece, pessoal? De novo, isso não me surpreende, porque eu sempre digo, e dizia isso ao longo dos encontros, acontece o seguinte, ó. Na verdade, o que acontece? Várias provas da OAB ao longo dos anos, eles esquecem de aplicar até mesmo uma súmula ou uma OJ específica para a seara trabalhista e acabam trazendo aí outro dispositivo legal. Aqui o que eles colocaram, né? Aqui eles colocaram que deveria ser arguida a prescrição total, porque com base em uma única interrupção. E eles citaram o artigo 202 do Código Civil Brasileiro, tá? E em todos eles colocaram, observação, a mera indicação do artigo não pontua, tá? Então tu teria que explicar. Me parece que aqui vocês deveriam firmar a pé para se utilizar da súmula 268, certo? Então eu acho que aqui deveria sim, vocês deveriam colocar, então aqui o pessoal do presencial, o pessoal do EAD, eles colocaram como dispositivo legal correto o 202 do Código Civil. Me parece que aqueles que citaram lá a súmula 268, e que foi a súmula que eu me utilizei para responder isso aqui no comentário pós-prova, então vocês firmem em pé, tá? Que a súmula 268 também, pessoal, ela dispõe que a ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente em relação a pedidos idênticos. Então, daria para se utilizar a súmula 268 sim, né? Com que base, na verdade, quantas arguição seria com base em uma única interrupção, não é isto? Quantas houveram lá? Foram duas, né? Então, na verdade, o que acontece? A verdade é que nós teríamos, então, a questão da prescrição total, a arguição seria com base em uma única interrupção. Neste caso, nós não tivemos aí uma única interrupção e vocês poderiam se utilizar, sim, da súmula 268 do TST, certo? Tá.
Depois, prescrição parcial, tá? Prescrição parcial. Eles colocaram que a arguição limitando eventual condenação aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, tá? Aí diz assim, deveria citar, tá? Então assim, prescrição de 2 anos, bienal, tá? Quem colocou com base no 202 do Código Civil como eles queriam, tiraria nota máxima 0,50. Quem colocou a prescrição total, mas botou a súmula do TST, vão tentar chorar para basear que a resposta estaria adequada também com esta súmula, certo? Aí, prescrição parcial, diz assim, arguição limitando eventual condenação aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, 0,30. Quem colocou isto, quem arguiu a prescrição de 5 anos, já deve ter tirado 0,30, pessoal. Certo? Vocês observem que no espelho eles separaram, olha só, o total era 0,50, tá? Só que eles colocaram 0,30 para quem arguiu a prescrição de 5 anos. Então, se tu arguiu a prescrição de 5 anos, tu tem que indicar em que linhas isso está. O candidato respondeu absolutamente correto, se quiserem anotar, né? Um exemplo, o candidato respondeu de forma absolutamente correta, arguindo a prescrição de 5 anos, anteriores ao ajuizamento da ação, conforme pode ser verificado nas linhas X e Y. Tá? Isso é importante. Tudo aquilo que vocês responderam, mas que não tiraram a nota, pessoal, que deveriam, vocês devem indicar que o candidato respondeu absolutamente correto. Já vão anotando isso aí, pessoal, certo? Então, tu vai iniciar o teu recurso nesse quesito aqui. O candidato, repetindo, respondeu absolutamente correto ou de forma absolutamente adequada, arguindo a prescrição correspondente aos 5 anos anteriores do ajuizamento da ação, conforme pode ser verificado nas linhas. E aí vocês devem verificar onde é que está na peça de vocês, tá? Na linha 5 e 6, na linha 5 e 9, indiquem. Isso é importante, tá? Então, quem fez isso deve ter tirado 0,30. Aí depois eles colocaram 0,20, olha só. Citação do artigo 7º, inciso 29. Lembrem-se que eu dizia em sala de aula, arguir prescrição, tu tem que botar qual é a base legal, artigo 7º, inciso 29 da Constituição. Ou artigo, eles colocaram opcional, olha que interessante, artigo 7º, inciso 29, ou artigo 11 da CLT, ou súmula 308, inciso 1º do TST. Quem colocou apenas um desses dispositivos já deveria ter sido atribuído 0,20. Então já indica onde é que está na linha a base legal da prescrição. Certo, pessoal? Achem já na peça de vocês aí, tá? Então, eles colocaram opcional 3 bases legais. Artigo 7º, inciso 29, artigo 11 da CLT e a súmula 308, item 1º do TST. Se tu colocou um destes dispositivos, tu já tem que colocar pedido de nota máxima 0,20, certo? E aí já demonstrar para a banca examinadora que está na linha X e Y lá, certo? Até aqui? Pois bem. Alguma dúvida, pessoal? Bom, aí nós começamos uma preliminar lá que nós tínhamos nesse recurso ordinário, tá? Eu faço questão de seguir sempre o espelho deles agora. Diz assim, preliminar de ilegitimidade passiva ou mérito de ausência de responsabilidade. Olhem só, eles colocaram opcional ainda. O bacana da FGV é que ela vem com respostas opcionais, né? Então assim, olha o que eles fundamentaram. A recorrente é parte ilegítima, tá? A tua cliente é parte ilegítima, pois em razão da sua natureza jurídica, contratando através de licitação, não tem responsabilidade legal, 0,70. Para quem fundamentou escrevendo desta forma, já deve ter ganho 0,70. Se não ganhar, é o que nós vamos recorrer. Certo até aqui, pessoal? E aí eles colocaram assim, citação da lei. Onde é que diz
que a nossa cliente não tem responsabilidade legal. Artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8.666 de 93, a Lei de Licitações. Então, cuidem aí, quem indicou a lei deve ter ganho 0,30, pessoal. O que eu quero dizer para vocês é que se tu não fundamentou que ela não tem responsabilidade, tu não ganha 0,70. Se tu não indicou o dispositivo da lei de licitações, tu não ganha nada. Certo, pessoal? Só se numa frasezinha tu colocou que ela não tem responsabilidade nenhuma. Bom, aí vamos tentar recorrer disto aí, tá? Então assim, 0,70, 0,30. Se não indicaram nada disso, não tem como recorrer daí, tá? Ou, olha o que mais eles consideravam. Inaceitável a responsabilidade subsidiária porque houve fiscalização do contrato. E aí aquilo que eu comentei no pós-prova. Citação da súmula 331 do TST, item 5º, pessoal. Lembrem-se que lá pelas tantas dizia na própria proposta de peça que a empresa fiscalizava direitinho. Então, quem colocou que ela não tem responsabilidade subsidiária, porque houve sim fiscalização do contrato e citou o item 5º da súmula 331, deve ter ganho 0,70 e mais 0,30. Então, quem colocou essas duas coisas já indica onde é que estão nas linhas aí para poder recorrer disso, tá? Dizendo, o candidato respondeu absolutamente correto, né? Que não era a responsabilidade não seria subsidiária porque houve fiscalização do contrato e inclusive indicou o respectivo amparo legal absolutamente correto. Que aí seria um amparo jurisprudencial aí, tá? Conforme pode ser verificado pela banca examinadora nas linhas X e Y, certo? Vamos entrar agora no mérito propriamente, pessoal, né? Do recurso ali. Já vimos, bom, prescrição sim, é questão de mérito. Justa causa, olha só o que eles consideraram. O autor recebeu diversas punições anteriores, conforme fatos e documentos inimpugnados, mas não alterou seu comportamento. Ou a justa causa deve ser mantida porque o desconto pelas faltas não é considerado punição e o empregado manteve o comportamento reprovável. Olha, eu vou dizer para vocês, eu não concordo muito com esse aparato da peça aqui. Quem assistiu meu comentário pós-prova, me parece que tu deveria ir para a questão da justa causa com base aonde? Na distribuição do ônus de prova, né? Quem é que alegou justa causa? Foi a empresa. De quem era o ônus de provar justa causa? Era a empresa, tá? Então, quem respondeu com base de ônus de prova e que caberia o ônus de provar o cometimento de falta grave, justa causa pela nossa cliente e que respondeu com base no ônus de prova, firma a pé que tá certa essa resposta também, tá? Porque, na verdade, o que acontece? Deve ser mantida a justa causa? Sim, deve ser mantida. Só que aí quem respondeu com base no ônus de prova, que seria o ônus da empresa provar a falta grave que restou comprovadamente provado, então firma pé nisso aí, tá? Depois, pessoal, estabilidade. Tá? Outro detalhe, quem colocou lá a justa causa com base que o empregado, ele manteve um comportamento, que aí seria desídia, né? Quem foi, então, assim, me parece, aqui eles não colocaram dois pontos fundamentais na resposta, minha humilde visão. A falta grave desídia, eles não pontuaram o nome dessa falta grave. Quem colocou vai firmar pé que tu demonstrou conhecimento a maior, inclusive, porque tu tipificou qual era a justa causa na CLT. Então, tu firma pé em cima disso. Tá? Tô dando sugestões para recurso aqui. Quem, inclusive, pontuou, nominou esta justa causa, deve colocar, e que colocou acertadamente o quê? O respectivo amparo legal, onde é que está lá no 482, etc. e tal. Conforme se verifica nas linhas tais e tais, certo? Firma pé nisso. E vocês podem colocar mais ainda, que nesse quesito vocês demonstraram conhecimento a maior, por dois pontos. Primeiro, porque pontuaram na lei qual era a falta grave, tá? Colocando o respectivo amparo legal absolutamente correto. E segundo, inclusive demonstraram conhecimento acerca de ônus de prova, tá? E firmar pé nisso aí. Tá? Vocês colocaram conhecimento a maior do que foi exigido aqui na prova, certo?
Pois bem, depois, estabilidade, doença profissional, dano moral, tá? O que eles consideraram? Não comprovado nexo causal, não há doença profissional, não há também direito à garantia no emprego, nem direito à indenização, certo? Pois bem, eles colocaram, então vê bem, quem colocou lá que esse empregado ele não era detentor de estabilidade provisória, até porque para ser detentor de estabilidade provisória, só se ele fosse o quê? Ah, Jimena, a gente já esqueceu tudo, hein? Se ele tivesse gozado do quê, pessoal? Auxílio doença acidentário. Então, quem botou ainda mais a súmula 378, aí tu vai firmar a pé de novo, que tu colocou, demonstrou conhecimento até maior do que foi exigido pela banca. Tá, pessoal? Certo? Então, cuidem. Quem colocou que ele não era detentor de estabilidade, citou a súmula lá, 378, aí sim, mais deve firmar a pé de que tá correto a resposta de vocês, certo? Bom, aí então também não teria direito à indenização, certo? Eles colocaram a questão do ônus da prova do autor, né? Que seria o ônus da prova do autor, ele que deveria então comprovar o nexo causal, tá? Nós teríamos depois a periculosidade. Eles colocaram assim, ó, periculosidade. Imprescindível a realização de perícia com citação do artigo 195, parágrafo 2º da CLT. Porque, na verdade, o que acontece? Para ele receber o adicional de periculosidade, o que deveria ter sido feito, pessoal? A prova pericial, né? Com base aonde? Onde é que diz lá? Arguida em juízo, insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, sindicato, etc e tal. O que o juiz deve fazer? Submeter à prova de perito, isso aqui, tá? E aí tu deverias colocar realização de perícia e qual o amparo legal? 195, parágrafo 2º. Quem colocou isto já marca as linhas que isto está, pessoal, tá? Quem colocou isso já deveria ter ganho 0,20, tá? Ou, olha só, descabida analogia com atividade diversa para deferimento da verba, tá? Deixa eu só me recordar aqui, ele pede adicional de periculosidade para aplicar o quê? O frentista, não é isto? Então não caberia, tá? Então vê bem, vou repetir de novo. Como é que vocês devem recorrer desse adicional de periculosidade? Eles consideraram duas coisas. Primeiro, que deveria ter sido feita a perícia, o que não houve, e citaram a questão de onde é que está a exigência legal da perícia. Quem fez desta forma já deve ter ganho 0,20. Se não ganhou, vai recorrer disso. Ou que seria descabida a analogia com base aonde? No cara que é frentista de bomba de gasolina, que não é o caso dele porque ele é carregador de mala lá do aeroporto. Tá? Então seria inaplicável o quê? A súmula 39, né, do TST, tá? Então busquem isso aí. Quem colocou isto também já é mais para poder recorrer aí do 0,50, pessoal. Então vê bem, quem colocou que ele não era frentista, que mexia em bomba de gasolina, que era incabível a aplicação daquela súmula que falava especificamente para esse caso, que não era o caso em tela, já deve ganhar aí 0,50. Tá? Então, assim, qual é o macete do recurso? Não interessa se tu tirou 0,40. Se é 0,50 e tu tirou 0,40 e tu respondeu certo, tu vai pedir o grau máximo que é 0,50. Porque de pouquinho em pouquinho, cada uma dessas, quando vê, tu consegue aí a pontuação que tu queres. Tá? Pois bem, horas extras. Já vão indicando as linhas, né? Horas extras. Eles colocaram assim, indevidas porque a escala compensação ela é prevista em norma coletiva, né? Então, o que eles colocaram? Ele pede só um outro detalhe. Para aqueles que colocaram que ele cometeu desídia, falta grave, e que também indicaram que deveria ser despedido por justa causa, com pagamento, lembram-se, do saldo de salários e férias vencidas acrescidas 1/3, é mais uma coisa para vocês recorrerem, que tu demonstrou conhecimento, inclusive com relação às verbas rescisórias
atinentes a essa espécie de ruptura do contrato. Então, tu está demonstrando um conhecimento a maior aí do que foi exigido. Certo, pessoal? Só para voltar nesse detalhe. Deixa eu ver. Ele pediu horas extras, dizendo que extrapolava a jornada de 8 horas. E o juiz deu procedente o pedido, né? Só que o que nós temos ali? Ele tinha uma escala de 12 de trabalho e 36 de desconto, conforme norma coletiva, não é isto? Então, o que nós deveríamos colocar ali? Que não seria devido que as horas extras, porque tem previsão dessa escala de jornada onde? Em norma coletiva. Olhem o que eles citaram aí, pessoal. Citaram o artigo 7º, inciso 13 da Constituição, súmula 85, item 1º, e ao J323 do TST. 323 do TST. Espera aí um pouquinho. Ah, não, o J. Só achar onde é que está o J aqui. É, onde diz, ó, que o acordo de compensação de jornada, ele é válido, pessoal, certo? Que é a semana espanhola. Então, como foi acordado isso em convenção, acordo coletivo, essa prestação dessa espécie de jornada, ela é regular, certo? Então, assim, vocês deveriam colocar que é indevido o pedido de pagamento de horas extras, porque essa espécie de jornada de labor tinha previsão em norma coletiva, tá? Convenção, acordo coletivo. E aí deveriam citar ali, eles colocam o artigo 7º, inciso 13, súmula 85, inciso 1º, ou J323, tá, do TST. Requerimentos finais na peça. Que o recurso seja conhecido e provido, julgando improcedente pedido da inicial. Olhem quanta pontuação aqui, ó. No fechamento da peça, tu deveria colocar, lembram-se da conclusão, né? Que o recurso ordinário, ele seja conhecido e provido. Se tu colocou que ele seja conhecido e provido, tu já deveria ter ganho 0,40. Quem não ganhou 0,40 e colocou na conclusão que ele fosse conhecido e provido, deve necessariamente ganhar 0,40. Verifica onde é que está nas linhas aí. E que se julgue improcedente o pedido da inicial. Né? Na verdade, que está um equívoco. Não é improcedente o pedido da inicial, sim os pedidos da inicial. Né? Ou improcedente a inicial toda. 0,10. Tá? Certo? E aí, tu, desses requerimentos finais, tu deveria ganhar no mínimo ali, o máximo que é 0,50. Sempre verifiquem aí o que vocês ganharam de menor da faixa de valores. Certo até aqui, pessoal? Certo? Tá? Então, assim, qualquer resposta que vocês colocaram e que colocaram um amparo legal daqueles que eles colocaram diversos ali, e não tiraram a nota máxima, vocês devem pedir a nota máxima ou pelo menos a elevação do que vocês tiraram, tá? Então, vocês já verifiquem aí. Questão número 1, pessoal, tá? Questão número 1, eles colocaram, na verdade, 3 perguntinhas, né? A primeira era a seguinte, do Cristiano ali, empregador de Denilson, de dívida, etc e tal. Letra A, qual era a fase processual para alegar a compensação? Letra A, né? Diz assim, foi adequada? A fase processual para alegar o Instituto da Compensação como pretendido pela ré foi adequada? Sim. Então, assim, quem, para responder certo, deveria já ter partido do sim. Foi adequado. Por quê? Porque o momento para se arguir a compensação é aonde, pessoal? É na defesa, é em contestação. Quem respondeu que o momento oportuno está adequado porque se alega isto em contestação, já deveria ter tirado 0,30. Quem não tirou 0,30 já se atenta para isso, para indicar onde é que está a linha correta dessa resposta. Tá? Pois bem, conforme artigo 767 da CLT, olha aqui, ó, só indicando o artigo 767 da CLT, vocês teriam mais 0,20.
Isso aqui tá melhor ainda, eu tô achando melhor ainda esse gabarito deles, por quê? Porque eles estão atribuindo cada coisinha aí. Isso aqui é bom, porque se tu colocou momento é adequado, sim, em contestação, tu já teria que ter tirado 0,30. Se tu colocou mais um amparo legal, o 0,30 somado com 0,20, então já indiquem que vocês colocaram aí. Então nós teríamos assim, ou súmula 48 do TST. Tá? Então, quem diz que era em contestação e mais o artigo 767 deve ter tirado o máximo nesse quesito que é 0,50. Certo até aqui, pessoal? Letra B. A tese de defesa poderá ser acolhida? Não, pessoal. Por que que não? Porque a dívida objeto da compensação, ela deve ser, ela não tem o que? Natureza trabalhista. Tá? Então aqui não, a dívida objeto da compensação, ela não poderia ser acolhida, tese de defesa, porque ela não tem natureza trabalhista, conforme súmula 18 do TST ou artigo 114, inciso 1º da Constituição Federal. Tá? Aí se tu colocou que não tem natureza trabalhista, tu deveria já ganhar o 0,30. Ao menos. Se tu indicou os aparatos legais, mais 0,20. Letra C. Qual é a diferença entre compensação e dedução? E até no comentário pós-prova eu pontei acho que umas 3, tá? E aí aqui eles colocaram assim, ó. Compensação é encontro ou absorção de créditos entre as partes que são reciprocamente credoras. Dedução é a subtração do que já foi pago sob a mesma rúbrica. Então o que vocês poderiam ter colocado? Com outras palavras, quem colocou? Olha, compensação é quando ambas as partes são credoras e devedoras, tá? Ambas são credoras uma da outra. Se tu colocasse só assim, tu já deveria ter ganho 0,15. E a dedução? Dedução é abater aquilo que já foi pago. Quem colocou com essas palavras já deveria ter ganho o quê? 0,10. Tá, pessoal? Agora, quem não colocou uma distinção nem outra, não tem como recorrer aí, certo? No final disto, de novo, tá? Quando tu vai recorrer da letrinha A, da letrinha B ou da letrinha C, tu recorreu da letra A, tá? Conforme a banca examinadora ou o examinador pode verificar nas linhas 5 e 6. Aí tu vai colocar, pelo exposto requer que seja atribuído o grau máximo ou o valor máximo do quesito, ou ao menos, ou pelo menos, que seja valorada a nota, o grau obtido, tá? Ao final de cada letrinha, vocês vão refazer esse requerimento aí, certo? Na letra A, na letra B ou na letra C. Questão 2, pessoal. Ali diz, letra A, né? Uma questão sobre recurso de revista. Se o presidente admitir o recurso de revista, né, somente quanto à parte das matérias vinculadas cabe a interposição de agravo de instrumento, eles consideraram que não, né, não, e foi exatamente isso que eu comentei no pós-prova, não, porque a admissão do recurso de revista pelo presidente do TRT apenas quanto à parte das matérias vinculadas não impede a sua apreciação integral pela turma. Quem colocou isto, e lembre-se que eu dizia a vocês em aula, quem achar a resposta correta numa súmula ou numa OJ, mas não entendeu e não sabe explicar com as suas palavras, transcreve a súmula OJ. Então quer dizer que quem transcreveu o conteúdo desta súmula aqui para a prova já tem como recorrer e pedir 0,40. Porque o que a súmula está dizendo? Dizendo que não interessa se o recurso de revista foi relacionado em questão à parte das matérias vinculadas. Não, o tribunal vai poder apreciar todo. Quem transcreveu a súmula 285, com as palavras da súmula, já deve ganhar o 0,40. Aí, claro, quem indicou a súmula 285, deve ganhar mais 0,25, tá? Não, o agravo de instrumento é cabível quando é negado seguimento ao recurso, indicação da súmula 285. Então, tu tem duas coisas aí para poder colocar de recurso. Letra B, é cabível a oposição de embargos de declaração contra a decisão de admissibilidade do recurso de revista? Não é cabível conforme o J 377 do TST lá, tá, pessoal? Ou eles consideraram, não é cabível por não se tratar de decisão que comporte oposição de embargos de declaração, né? Então, assim, tu deveria colocar que não é cabível, quem respondeu não é cabível, já deve sair com 0,30. E quem indicou o J 377 mais 0,30 também, tá? E aí vocês devem indicar qual é as linhas aí da prova.
Questão 3. Era uma questão sobre falta grave, né? Letra A, né? Queria saber se estavam válidas as punições aplicadas pelo empregador. Eles consideraram o seguinte, pessoal, a primeira punição ela é válida pela recusa ao cumprimento de ordem legal, então 0,30. A segunda é inválida porque é inaplicável mais de uma pena para o mesmo ato ilícito, 0,30. Né? Então, na verdade, o que acontece? A primeira punição ela foi válida porque ele descumpriu de forma injustificada ato lá de ordem, né, que foi emanada pelo seu superior hierárquico, tá certo? E a segunda ela é inválida, por quê? Porque é incabível dupla punição, tá? Então aí na verdade não é possível o quê? O bis in idem. Então, quem respondeu com base nessas palavras aqui, deve ganhar que a primeira é válida, 0,30, que a segunda não é válida porque ele recebeu duas punições pela mesma infração e que não é possível bis in idem, deveria ganhar mais 0,30, tá? Letra B, se a ordem original fosse legal, o que poderia o empregado fazer? Né? E aí eles colocaram lá, recusar-se a cumprir, né? E eles consideraram lá, com base no direito de resistência do empregado, tá? Então, quem colocou que ele poderia sim se recusar a cumprir se fosse uma ordem legal, com base no direito de resistência, ganharia 0,65. Ou, que é o que eu comentei no pós-prova, ou postular a rescisão indireta do contrato de trabalho, né? Rescisão indireta, com base aonde, pessoal? No artigo 483, a linha A da CLT, certo? Então, se tu colocou que seria possível ele postular uma rescisão indireta do contrato de trabalho, indicando 483, a linha A da CLT, tu já deveria ganhar 0,30. E eles consideraram uma terceira, ou pleitear a declaração de nulidade das punições, tá? Então, quem colocou rescisão indireta 0,35 e indicou 483, a linha A da CLT, ganha mais 0,30. Então, tu teria que ganhar um total aqui de 0,65, que seria a nota máxima, certo? Então, cuidem, quem colocou isso deve ter necessariamente ganho 0,65. Se não ganhou, tem que recorrer disso aí. Questão 4. Diz assim... uma questão sobre direito coletivo, né? Letra A, queriam saber lá, na qualidade de advogado procurado por empregado da empresa, qual seria a medida judicial. Aqui só caberia a ação de cumprimento, né, pessoal? A ação de cumprimento ali, tá? Ação de cumprimento. E aí eles colocaram qual é a base legal. Então, assim, quem escreveu que a ação seria ação de cumprimento, já sai com 0,35. Conforme a disposição que eles colocaram dos valores ali. Quem indicou o artigo 872, parágrafo único da CLT, que é onde nós encontramos a ação de cumprimento na CLT, deveria ganhar mais 0,15. Tá? Então, quem respondeu que seria ação de cumprimento e a base legal, parágrafo único do 872, já deveria ganhar 8,35 mais 0,35 mais 0,15. Tá? E eles consideraram ainda, pessoal, outras bases legais. Artigo 7º, parágrafo 6º, ou artigo 10 da Lei 7701 de 88, ou ao J 188 da SDI. Tá? Ou a súmula aí também 246 do TST, certo? Me parece que aqui tu poderia só colocar ação de cumprimento, parágrafo único do 872 e mais também a súmula 246 do TST, para ganhar o 0,65. Letra B. Qual o termo ACO prescricional a ser considerado para efeito de exigibilidade dos créditos referentes ao reajuste salarial concedido? Letra B. Né? E aí deveria se aplicar o entendimento da súmula, né? Que era 350. Quando é que se inicia o prazo prescricional para ser considerado aí, para se exigir os créditos referentes ao reajuste salarial que foi concedido? A partir do trânsito em julgado da sentença normativa. Então, quem colocou que seria a partir do trânsito em julgado da sentença normativa já deve ter ganho 0,40 de arrancada. Conforme, e aí onde é que diz isto? A súmula 350 do TST, daí vocês deveriam indicando a súmula ganhar mais 0,20. Então, quem colocou diferente? Colocou
que seria conforme súmula 350 do TST, a saber, e fez a transcrição da súmula, entre aspas, já deve ter ganho aí 0,60. Tá? Porque o conteúdo dessa súmula diz que a partir do trânsito em julgado da sentença normativa. Certo? Então, quem colocou conforme súmula 350 e fez a transcrição também deve ter ganho aí o 0,60, certo? Fora isso, pessoal, vou dizer para vocês, assim, é uma prova que, fora a questão da justa causa, que me parece que deveria se colocar a questão do ônus de prova, não verifiquei aí alguma outra resposta, tanto é que agora, nesse momento que eu estou verificando o espelho aqui, confesso para vocês agora, e na verdade não saiu, a não ser essa questão da justa causa, que eu acho que a resposta mais adequada seria quem caberia provar o ônus de prova de justa causa, restou para a empresa, ela comprovou, restou configurado, e que o juiz mantesse, e que o TRT, aliás, mantesse aí, reformasse a sentença do juiz e mantesse a justa causa. Fora isto, me parece aí que a prova, ela veio de forma, com relação às respostas, de forma tranquila aí, tá? Não se teve nenhuma outra diferença. Então, assim, só para nós concluirmos aqui, como é que consiste, né? Verificou conforme o espelho, pessoal. Tá? Aí o que acontece? Colocou, Jimena, tá aqui, ó. Eu tirei pela metade o quesito lá, o valor, ou eu tirei 0. Mas tu falou acerca da prescrição total, coloquei o amparo legal. Onde é que tá? Tá nas linhas 10 e 11. Bom, e aí tu vai, como é que tu vai colocar? Tu vai, cada quesito que tu for fazer o recurso online, tu vai botar. O candidato, vamos dizer, questão 1, né? Letra A. O candidato respondeu de forma absolutamente correta, como pode ser verificada pela banca examinadora, conforme linhas X e Y. Aqui uma sugestão, vocês não precisam transcrever o que está na prova de vocês, basta indicar as linhas. Agora, se vocês, porque me parece que vai ser um recurso, tirando os quesitos da peça, não vai ser um recurso muito extenso. Então, como tu tem o máximo de caracteres online, tu pode até transcrever na letrinha B, na letrinha A ou na letrinha B, certo? Para firmar pé. Então, assim, o candidato respondeu absolutamente certo ou correto, como pode se verificar nas linhas tais e tantos. Conforme transcrição, 2 pontos, e aí tu pode até transcrever o trechinho onde é que tá. Mas não esqueçam de indicar as linhas onde é que tá. Tá? Nas linhas 10 e 11 da página, isso é importante, né? Da página, aí vocês devem ver qual é a página de vocês, né? Eu tô sem aqui então, por exemplo, assim, página 5, lá, página 3 de 5, tá? Então vocês coloquem assim, das linhas 10 e 11 da página tal, barrinha, folha tal. De folhas tais, tá? E sempre ao final de cada coisinha que vocês recorrerem. Não interessa se tu recorreu de todos os tópicos dos pontos da peça ou de todas as letras lá das questões. Tu vai finalizar sempre assim, cada uma. Pelo exposto requer que seja atribuído o grau máximo da questão ou do quesito, ou pelo menos, ou ao menos, seja majorada ou elevada o grau que foi obtido. Ponto. Esse é o encerramento de vocês para cada quesito aí, seja da peça como das questões, certo, pessoal? Aqui vou dizer para vocês aquilo que eu digo já há um bom tempo. Em grau de recurso eu já vi de tudo. Já vi os mesmos candidatos incorrerem nos mesmos equívocos, a gente montar o mesmíssimo recurso porque não tinha outra base legal e aí um passou e o outro não passou. Assim como eu já vi aluno que tinha colocado todas as coisas certas, foram atribuídos vários zeros e aí se recorre e mesmo assim não se ganhou, tá? Assim como aqueles que não colocaram de forma tão acertada, mas que, vamos recorrer para ver no que vai dar, conseguiram a pontuação. Então, em grau de recurso, eu já vi de tudo, certo? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, independentemente, desejo uma ótima sorte a todos, independentemente do resultado agora, vocês consigam a carteira de vocês, mas porventura, se não conseguirem, não desistam. Porque se vocês pararem de estudar agora por um tempo, vou descansar, eu estou estressado, depois para recomeçar, quanto maior o tempo passar é pior. Então é melhor agora
dá uma estudada de novo para a primeira etapa e aí a segunda etapa tu faz de novo. Porque eu quero dizer para vocês, não foi problema de vocês que não estavam preparados, pessoal, certo? Na verdade, a prova ela veio difícil, como eu pelo menos apostava em sala de aula. Lembra? Olha, eu acho que a peça se mantém nos mesmos moldes, uma peça extensa, e que é o que se mostrou, e as questões elas vieram não tão difíceis, mas também um pouquinho extensas, né? Porque cada uma com 2, 3 letras, certo? Então me parece que de novo a FGV ela incorreu nessa questão de exigir de vocês muitas informações para pouquíssimo tempo. Então assim, não se sintam totalmente culpados aí com relação ao que foi atribuído à nota de vocês, tá? Então, mas assim, tentem recorrer aí, já vi de tudo que poderia acontecer em grau de recurso na prova, certo? Mas não desanimem, pessoal, certo? Não desanimem. O que eu quero dizer para vocês é aquele discursinho já que tá todo mundo cansado de escutar, certo? Seja eu estando de cabelo crespo, cabelo liso, sempre o mesmo discurso que eu vou sustentar até a hora do meu caixão lá. Existem problemas maiores na vida. Existem problemas bem maiores. Pensem que, vai ser dessa vez ou não foi dessa vez. Nós temos ferramentas ainda para tentar lutar nessa vida. Então não esqueçam das pessoas aí fora que não têm nem ferramentas e que elas nem vivem, elas sobrevivem, certo? Pensem desta forma, certo? Uma boa sorte a todos os colegas do IAD e vocês também, certo? Uma boa tarde a todos.